Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Cada um de vocês é absolutamente único. Se você pudesse medir um ser humano, você perceberia que cada um é diferente. Pode-se ter as mesmas coisas no mesmo lugar biologicamente, mas os filtros que vocês carregam para este encontro, para esta vida, são profundos. Nós falamos sobre isso antes, mas novamente nós dizemos que a bolha com a qual vocês vêm protege vocês de tudo. Protege vocês do negativo, protege do positivo. Você carrega com você uma forma pré-definida sobre como as coisas funcionam. E se então é apresentado a você algo mais, o julgamento vem do que está pré-definido. Não de uma permissão do que pode ser, talvez diferente, aceitável, mas pelo que está pré-definido. E a maior pré-definição de todas, da maioria da humanidade, é a forma como vocês julgam o que acontecerá a seguir. O futuro, como já dissemos antes, é quase sempre determinado apenas por aquilo que vocês viram e souberam ao longo da história. Em outras palavras, nada novo realmente é visto. E é por isso que há tanto choque quando vocês veem algo novo. E nós começamos dando informação que já estava no seminário, mas que os ouvintes não estão conscientes dela. Nós falamos sobre um planeta que literalmente passou por tanta escuridão, tantos problemas, tanto horror, desapontamento. Isso aconteceu por várias vezes, e mais do que vocês imaginam. Meus queridos, eu direi novamente, os humanos atualmente não vivem tempo bastante para se lembrar de qualquer dessas coisas. Você precisaria ir até o seu bisavô ou tataravô. Se você pudesse trazê-lo de volta agora, como nós dissemos antes, ele apontaria as coisas que vocês têm e que eles não tinham, com as promessas e as liberdades que eles não tinham, com a alegria de coisas que vocês podem fazer agora uns com os outros que eles não tinham, devido àquilo que era a guerra. E aqueles que estavam no controle. Mas vocês não vivem tempo bastante para saber. E por que vocês não vivem tempo bastante? Vocês repetem aquilo que não necessariamente é o que vocês precisam repetir. E então há uma outra guerra. E portanto a humanidade, a consciência da humanidade do passado torna-se a consciência do futuro em sua mente. Tudo isso mudou em 2012. Tudo está centrado ao redor daquilo que é astronômico, que os antigos deste planeta previram. Essa precessão dos equinócios, o bamboleio de 26 mil anos, vocês passaram por 2 deles, como humanidade que tem 23 cromossomos. O que eu acabei de dizer? Que a humanidade que tem 23 cromossomos não é nada como qualquer outra forma de vida que esteja aqui. Aqueles que estão diretamente abaixo de vocês na escala evolucionária têm 24 e vocês 23. E o 24º, nós já dissemos, está escondido de uma forma multidimensional em todos vocês.
E isso, meus amigos, é a camada pleiadiana. 26 mil anos vezes 2. Mais de 50 mil. Esse é o tempo que vocês têm trabalhado no quebra-cabeças. E alguns de vocês têm estado aqui ao longo de todo este tempo. Isto é informação esotérica. Para aqueles que duvidam na sala, não é nem mesmo informação. É simplesmente fatos de que se pode rir. Mas eu falo para aqueles com quem ressona isso, que sabem que já estiveram aqui antes. E a escuridão que vocês viram, e os problemas que vocês tiveram, poderiam preencher bibliotecas. Cada um de vocês foi de ambos os gêneros. Isso significa que todos vocês tiveram filhos. Todos vocês tiveram filhos. Todos vocês perderam filhos. Todos vocês estiveram no campo de batalha. Todos vocês mataram outros seres humanos. E tudo isso está lá, simplesmente lá, em seu acástico. O que impede isso de repetir-se novamente? Naquilo que é a ciência do tempo, que acontece em um círculo, ele dá uma volta, dá outra, e aqui vem novamente. E esta é a discussão do dia, não é? Que nos 80 isso começou a mudar. E naquela época, durante a Guerra Fria, havia uma certeza de que vocês não sobreviveriam a uma outra guerra. E então tudo começou a se desenrolar. O desenrolar foi a profecia da destruição. O desenrolar foi até mesmo algumas profecias espirituais disso ou daquilo começando a acontecer ou a realizar-se. E o ano 2000 veio e foi embora. E o ano 2012, aquele que era o equilíbrio da precessão dos equinócios, começou no final do bamboleio e foi celebrado de uma forma que ninguém esperava. Meus queridos, não se esperava que vocês estivessem aqui. E esta expectativa é dela que eu quero falar. Esta expectativa cria uma consciência da velha profecia. E se você perguntar a um ser humano o que vem a seguir, ele então dirá, bem, eventualmente, guerra. E é sobre isso que queremos falar também. Há aqueles que postulam que a humanidade está em camadas dimensionais e que a Terra da velha energia, que passaria pela guerra e o horror e a guerra nuclear, ainda está lá. E que o que vocês fizeram foi mudar de dimensões. E que há camadas de realidade, em outras palavras, ainda está acontecendo da forma como aconteceria aqui em uma outra dimensão. Isto é acurado, querido Cryon, isto é acurado. Eu não posso dar a você uma resposta sim ou não, porque vocês não sabem o que estão perguntando. De algumas maneiras, sim. De outras, não. Vamos imaginar por um momento que isto seja verdade. Que em uma outra dimensão, muito próxima da sua, a Terra se exterminou gradualmente com guerra nuclear, horror e todas as coisas que vocês esperavam. Vamos dizer que ela está bem ao lado desta camada que vocês têm, essa bela dimensionalidade que vocês têm e que não passou por aquilo, onde não há guerra, que está simplesmente construindo um futuro que ninguém viu antes, trunfos inesperados, onde você sai de uma velha consciência e começa a se desenvolver e evoluir para algo mais elevado. E elas existem juntas. Vamos imaginar por um momento que é assim que é. E então você perguntaria, bem, podemos sentir esta outra dimensão? E a resposta é, a maioria de vocês sente. A escapada sobre a qual falamos tem múltiplas camadas. A maior escapada de todas
Aquela que é a sua dimensão, aquilo que é a sua terra, não foi para onde estava previsto. Vocês escaparam o horror da guerra nuclear e, ao contrário, vocês começaram um caminho que os antigos previram, que estava lá. O potencial estava lá. Esta não é a nova era, a não ser é uma era que era esperada. E se vocês olharem para que os indígenas ensinavam, sejam os maias, os toltecas, astecas ou os navarros, e a lista continua. Eles falam sobre o que aconteceria na precessão dos equinócios se vocês conseguissem. E isso estava marcado 12 anos depois da predição da morte da humanidade através da guerra nuclear no ano 2000. Vocês nem mesmo se aproximaram disso. Eu cheguei com meu parceiro me canalizando em 1989 e outros também. Coincidiu com a queda da União Soviética. Coincide com o início de uma energia que ninguém verdadeiramente esperava, com a convergência harmônica, se você sabe do que estou falando. Aquela foi a mudança dimensional, se quiser chamar assim, onde a realidade mudou para vocês. Mas naquela outra dimensão, o que acontece é exatamente o que vocês predisseram que aconteceria. A escapada foi em sua realidade, porque aqui estão vocês, vivos e bem, lidando com quebra-cabeças que ninguém pensava que vocês nem mesmo teriam, porque vocês não deveriam estar aqui. 4 outras civilizações da humanidade precederam vocês e se destruíram. A longa contagem dos maias é baseado em extensão média de civilizações, 5.125 anos. Vocês começam a retornar 5, 6, 7, 8. É aí que vocês começam a achar muito pouco indício de civilização. E vocês começarão a encontrar. E quando vocês fizerem, saberão que estou correto, e também aqueles que disseram isso a vocês. Que vocês têm estado aqui muito mais tempo do que pensam, mas vocês continuavam destruindo a si mesmos, e que vocês fariam novamente. Mas vocês escaparam disso. O quebra-cabeças que estou aqui para contar a vocês está nesta nova energia. O que esperar? Como proceder? A beleza dela, sendo amado ao longo dela, a ajuda que vocês têm, as novas ferramentas. Este é o meu trabalho. Vocês estão recebendo comunicações diretamente da fonte, que sempre vem com amor, harmonia, compreensão. Eles vêm através de um filtro humano. Este é o homem que senta-se na cadeira. Então, não é nem mesmo tão puro assim. Significa que se você pudesse receber diretamente, vocês ficariam impressionados com o que está lá. Então, a maior escapada é esta civilização. Vocês não vivem tempo bastante para se lembrar como poderia ter sido passar por uma guerra e perder tudo o que vocês têm, e o horror dela. Vocês não estão lá e vocês não estarão, pois vocês escaparam disso. Mas, meus queridos, isso está apenas no nível básico da realidade. As outras camadas é quase como se alguns de vocês, talvez não nesta sala, mas talvez aqueles que estão ouvindo, ou talvez que estejam do lado de fora, eles ainda são a maioria deste planeta que não escaparam do potencial esperado. Então, mesmo que não tenha acontecido, contra toda a lógica, a consciência ainda espera isso. E, portanto, não houve uma escapada daquilo que as pessoas temem com relação ao futuro. Portanto, a próxima camada sobre a qual falamos é o medo do futuro. Como se pode ter uma realidade que vocês veem e ainda esperarem aquilo que foi dito a vocês que não aconteceu?
E a resposta é um hábito. E é um hábito que foi desenvolvido civilização após civilização que se destruíram e não conseguiram. E portanto, há sementes de destruição dentro de vocês que ainda espera isso. Há uma tendenciosidade que alguns de vocês carregam, onde todas aquelas civilizações, a vida ela mesma, conseguiram. A parte de você que não conseguiu, ainda esperando o pior, talvez. Como você se sente com relação ao seu futuro pessoal? Esta é uma das chaves. Ele é esperançoso, benevolente e empolgante? Ou será que ele é a mesma velha coisa de sempre? Vocês estão indo para a caçamba eventualmente? Quantos? Seja honesto, porque há aqueles até mesmo sentados aqui que esperam ir para um lugar onde as coisas sempre aconteceram pelos mesmos motivos de sempre. E então, vocês são aqueles sobre o qual eu estou falando que estão julgando o futuro a partir do passado. Não há consciência ou aceitação ou até mesmo planejamento para algo que vocês não esperavam, talvez até mesmo melhor do que você esperava, melhor do que o que você tem. Você não vive tempo bastante. Você teria reconhecido algumas destas coisas anteriormente. Se você pudesse viver há apenas 200 anos. Isto é apenas uma fração daquilo que seu DNA foi projetado para fazer. Apenas 200. Você começaria a ver os padrões. Você começaria a estar consciente e não repetir aquilo que você esperava. Mas aqui está você, sentado em um lugar pacífico. Mas a escapada não está completa. Vamos dizer que você compra a ideia de que o futuro estará bem. E ele está. Você dará 2 passos adiante, 1 atrás, haverá desafio. Isso acontecerá ao longo de gerações, meus queridos. Vocês começarão a ver organizações limpar seus atos ou ruírem. Não haverá mais como ficar em cima do muro com relação às coisas que têm falta de integridade. Vocês verão velhas lideranças e paradigmas, eventualmente a derrota deles substituído por nova liderança que é mais compassiva, que tem mais integridade. E é isso que está vindo. E para chegar lá, vocês precisam passar por rotações de preto e branco. Nós dissemos isso. É para isso que vocês estão aqui. É para ajudar aqueles que estão ao seu redor, que não veem uma escapada. Eles não tiveram sua guerra nuclear, mas tudo mais está acontecendo e indo para a caçamba. Vamos dizer que você está bem com o seu futuro. Ok, Cryon. Nós conseguimos. Estou bem com o futuro. Eu sou alguém que dirá isto ou algo melhor. Eu não carregarei comigo aquele sentimento de que sempre estaremos em guerra. Estou bem com isso. Mas e que tal as outras camadas? E você dirá o que você quer dizer? Intrinsecamente, a química em seu corpo é inata. A consciência que você tem carregado com você por éons e éons sempre viu apenas uma realidade. Isto ou algo pior. Você teve desafio após desafio após desafio. Há canalizadores hoje que não canalizarão. E eles são canalizadores, mas não canalizarão, porque da última vez que fizeram, numa velha energia, a coisa não funcionou muito bem para eles. Eles são trabalhadores da luz do armário. Alguns de vocês são casados com eles. E é por isso que vocês se casaram com eles. Eles simplesmente não saíram do armário. Mas são pessoas boas. São pessoas deliciosas. E elas são aquelas que vocês amam. Elas não comprarão esta ideia. Em algum nível está o medo seminal da iluminação. Já dissemos isso antes. Há vários tipos de coisas que impedem vocês de serem quem vocês poderiam ser. O que o seu acástico diz a você?
Você é alguém que escapou daquilo que o Akáshico diz a você? O Akáshico é o registro de vidas, energeticamente, em cada um de vocês. Então a sua consciência pode dizer, ok, o futuro é bom, e o seu Akáshico diz, você está louco. Porque tudo que o seu Akáshico se lembra é do horror, do desapontamento, da guerra, tristeza. Meus queridos, vocês precisarão reestruturar o seu Akáshico. E isto vem com uma consciência que começa a instruir sua própria estrutura celular, que você pode mudar o passado devido ao que o futuro guarda. Você ouviu isto? Agora você sabe o que essa frase significa, que foi ensinada anteriormente hoje. Causalidade retrocognitiva. Retrocausalidade. Coisas que acontecem no futuro podem mudar o passado. Agora você sabe. Isso significa, meus queridos, que a consciência que espera um bom futuro irá voltar e mudar aquilo que é sua energia akáshica e eliminará ou reestruturará aquilo que o Akáshico traz a você e que diz que você é louco, que acontecerá novamente. Acontecerá novamente porque sempre acontece. Você está trabalhando nisso. Como são seus sonhos? Quantos de vocês estão tendo sonhos que revelam insegurança? Isso é o seu Akáshico trabalhando para dizer a você que as coisas não estão melhorando. Talvez você tenha tido uma conversa com o seu Akáshico. Sabia que você pode fazer isso? Aquilo que é o seu eu superior, que está em você o tempo todo, você pode trazer e começar a mudar o próprio nível químico do seu DNA, que é onde está armazenado o seu Akáshico, e começar a reestruturá-lo. Você diz, isso é história, ela nunca se repetirá, ela pertence a um outro compartimento. Vamos colocar todos os velhos livros em uma outra sala e a porta será chamada de coisas velhas que já se foram, e a porta será trancada. E apenas as coisas que são positivas, que levam vocês para um futuro que está cheio de luz, são permitidas sair. E isto inclui seus sonhos. Você sabia que pode fazer isso? Você pode fazer esta mesma visualização. E você pode precisar fazê-la várias vezes, porque o Akáshico é cabeça dura. Mas você eventualmente vencerá, porque é o seu eu superior conversando com o seu eu inferior. Mas e que tal as outras camadas? Você quer dizer que nós não acabamos ainda? A sua inata é responsável pelo corpo inteligente. É aquela que sabe quem você é a partir de uma perspectiva da saúde. É também aquela que responde à benevolência e cria remissão espontânea. Também responde a outros tipos de pensamentos. Ela pode se tornar desequilibrada. É assim que vocês pensam. Mas e se ela não esperar nada, a não ser aquilo que ela tinha? E se você perguntar à sua estrutura celular, que não sabe sobre o seu Akáshico, que não sabe sobre a grande escapada, que não sabe sobre aqueles ancestrais dando as profecias, ela apenas sabe sobre a sua biologia. E se você entrevistar aquilo, o que vem a seguir, e eles dirão, obviamente, a mesma velha coisa de sempre. Há doenças para contrair, há uma extensão de vida que você terá, e olhe onde você morreu tantas vezes antes. Isso está construído na sua química, não é? Você ouviu a canalização que eu dei sobre o padrão do rejuvenescimento? O desenho de mais de 900 anos. De onde você pega suas dicas, eu direi, do passado? Já não é tempo de mudar isto? A sua consciência é rei.
E o que você diz e o que você pensa instrui a química do corpo. Nós já dissemos isso tantas vezes. E a prova que nós damos novamente é a homeopatia, que não deveria nem mesmo ser científica. Há muitas poucas partes por milhão em uma tintura para fazer qualquer diferença em qualquer química ou sistemas em seu corpo, e no entanto ela funciona. Porque é a intenção da tintura e aquele que a toma debaixo da língua instruir a inata sobre o que fazer. Nós já temos prova, meus queridos, no planeta, de que a química de seu corpo pode ser instruída. Você pode dar a ela instruções e elas as assumem. Então qual o problema? Quantos de vocês começaram a dar instruções para a química em seu corpo de que o futuro é um bom futuro, de que a saúde está lá, reestruturando o passado, eliminando aquilo que é esperado para algo que é desconhecido? Como, Cryon? Podemos nos sentir bem com relação ao desconhecido? Por que este é um problema tão grande? Por que você precisa analisar tudo? Por que você precisa intelectualizar algo? O desconhecido é bom. Você entra para o vácuo e diz: estou tão feliz de não saber nada, porque eu receberei coisas que eu nunca esperava. Não será o passado, não serão as coisas que eu esperava, serão coisas novas que eu nunca vi. Traga todas elas. E ao contrário, você entra no vazio e diz: estou com tanto medo, eu não gosto de estar aqui. E isso é devido à tendenciosidade do ser humano, querendo saber para onde você vai. É uma tendenciosidade. Você já viu alguma vez como o Espírito trabalha com você? Quando você dá intenção, quando você ora, quando você está indo para uma situação que é desconhecida? Querido Espírito, o que acontecerá? Querido Espírito, o que acontecerá? O que acontecerá? E não há nada, não há nada, não há nada. Finalmente você desiste. E então você recebe uma resposta. Não é o que você esperava. Você se dá conta de que quase sempre acontece no último minuto. Há um motivo. Isto é porque a interface com toda a humanidade precisa ser considerada. Até mesmo o Espírito não sabe exatamente como as coisas acontecerão, porque ele não sabe o livre-arbítrio daqueles que estão ao seu redor ou de você, mas a benevolência está construída dentro. O campo está lá e você encontrará a resposta. A cronometragem não é o que você esperava, mas vocês já sabiam disso. Alguns de vocês ainda estão esperando por coisas, e vocês sabiam disso. Eu desafio você a entrar no vazio com todas essas camadas e diga: eu estou no desconhecido. Acástico, fique no banco de trás. Entre na outra sala. Acástico, entre naquela sala. Feche a porta. Velhas coisas. Só coisas novas são permitidas. Eu não sei o que elas são, mas elas são boas. Biologia. Pare de me dar a informação de que eu vou contrair isto ou aquilo, que eu preciso ter cuidado com isso, ou que eu morrerei em determinada idade porque meus pais morreram, ou que eu contrairei determinada doença porque foi assim com os meus pais. Tudo isso está construído dentro de você, percebe? Já não é tempo para a grande escapada de todas elas. Finalmente, qual é a tendenciosidade que você carrega com relação a Deus? Eu direi o que é. O que você está ouvindo é impossível. O homem na cadeira está falando através de uma fonte angelical, através do outro lado do véu. Isso é ridículo. Estúpido. Esta é uma tendenciosidade. E sempre há aqueles que deixam a sala dizendo: isso foi uma tolice, mas foi legal. Eu gosto do cara, mesmo que ele seja louco. Percebe, eu sei quem está aqui. E eu direi novamente: não há nenhum julgamento aqui. Você sai com o mesmo número de anjos que todos os outros, com a mesma quantidade de amor de Deus que todos os outros. E você tem um livre-arbítrio para trabalhar com isto ou não. Não há nenhum julgamento. E nada acontecerá com você ou devido a estas coisas. Mas se você vê-las, ou tentar ver estas coisas, ou compreender, há um cenário muito mais amplo aqui. Talvez haja um realce da sua vida que você não esperava. Uma grandiosidade. E que tal extensão de vida?
O que acontece quando as células começam a mudar porque elas estão harmoniosas? O que acontece quando há uma confluência de energia que alinha as coisas? Pela primeira vez, como nós dissemos até mesmo esta manhã. Estas são as coisas que criam saúde, vida extensa, felicidade e equilíbrio. Interioridade é você com você. Nós já dissemos antes. É a descoberta de que dentro de você está uma força que vem da semente da criação. É isso que dá a vocês os 23 cromossomos. Querido humano, você é diferente. Muito diferente. Se você puder alinhar todas as camadas com a da grande escapada, como você vê Deus? Eu darei a você uma dica. Se você pudesse escapar do que outros seres humanos disseram a você, e ao contrário, entrar no vazio do amor, onde não há nenhuma regra e não há nenhuma agenda, esta é a maior escapada de todas. Sem nenhum julgamento. Um Deus que ama você incondicionalmente, não importa o que aconteça, que espera você em casa quando você deixar este planeta, que sabe cada respiração que você dá, que ama você ao longo de cada situação, que pega sua mão se você permitir. Esta é a melhor escapada de todas. Talvez seja a primeira que você deveria tentar, pois ajuda a equilibrar todas as outras. Camada após camada de tendenciosidades e filtros e história é o que você precisará passar para chegar àquele lugar onde você finalmente poderá respirar e dizer: é tão bom estar vivo. Eu estou entrando em um lugar onde eu nunca estive antes. Não importa o que as pessoas me digam, porque eu sei quem está dentro. Finalmente. O que é necessário para chegar lá? Eu finalizo como comecei. Cada simples humano é diferente. O que você experimentou e o que foi ensinado a você, de onde você veio e por que você está aqui. Isso pesa sobre cada um de vocês de forma única e diferente. Não há uma única regra, uma pílula, uma solução, uma doutrina que funcionará para toda a humanidade. Ao contrário, há bilhões de verdades, mas todas elas levam para aquela solução de escapar da tendenciosidade de quem vocês foram. Aqueles que têm a maior chance são as crianças. Instruções para velhas almas estão vindo, que têm filhos em suas vidas ou netos em suas vidas que começam a fazer as perguntas. É a sua chance de mudar os filtros deles. O que acontecerá com eles? Quanto tempo eles viverão? Quem é Deus? Você vê esta porta se abrindo? Você vê como o que você pode dizer para uma mente jovem que já sabe destas coisas, mas quer ouvir isso de você? A melhor geração ainda está por vir. Jamais tão saudável. Doenças irão embora eventualmente. Não há nenhum padrão que vocês seguirão, que vocês precisam seguir. O amor de Deus é o que vocês têm. Espalhe ao seu redor. Você pode imaginar uma mente jovem recebendo essas instruções e não as instruções que você recebeu de seus pais ou das organizações pelas quais você passou? É um novo futuro. É um novo paradigma. Velha alma, quando você fizer a passagem, quando estiver terminado, quando você der seu último suspiro, eu direi o que acontecerá. Você retornará rápido. Você não perderia a festa, não é mesmo? Porque agora você está numa nova energia, não a velha energia, não a velha energia, não na sala com a porta fechada e trancada. Você despertará com um novo tipo de acástico. Você se lembrará
o que você fez de errado. Você não cometerá os mesmos erros que cometeu desta vez. Você será um novo humano. E o planeta nunca viu nada como isso. Nunca. Isso está em seu futuro. A sua vida futura. Você está pronto para escapar? Alimento para o pensamento. Mas a melhor notícia que eu poderia dar a você, pois o potencial da grande escapada está em cada simples humano nessa sala. Os potenciais estão lá. Manifeste-os. Eu sou Cryon, que ama a humanidade. E assim é.